2019. O que é a mordomia cristã? Tempos de bens e talentos é a nossa lição desse trimestre. Texto áureo. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43. Verdade prática. Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar conta de tudo quanto recebemos. Amém. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 42 a 48. Façamos uma leitura alternada. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. Todos. Mas o que não sabe e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe for confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém. Ora. A paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos estar orando rapidamente. Podeis permanecer de pé. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez falando contigo. Queremos, Senhor Deus, pedir pela tua orientação nesta manhã para com a minha vida. Me unja, me capacita, Senhor, faça lembrar de tudo quanto eu estudei, pesquisei, tudo aquilo que tu colocaste com a experiência de vida, Deus, experiência de locais diferentes, de fora do Brasil, que eu possa, Deus, lembrar daqueles fatos importantes para, Deus, edificar a outros, mas que tudo seja feito com a tua vontade, tudo seja para a glória e honra do teu nome. Usa-me e unja-me nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados? Gostaria de saber quem estudou a lição nesta semana, quem pelo menos leu a lição, para nós vermos se nós, como procedermos no andamento da lição, precisamos entender melhor. Que se todos tiverem lido e estudado, a gente pode aprofundar bem o assunto, que os irmãos não vão se confundir. Mas como eu vejo que nem todos tiveram tempo, puderam dar uma lida e estudado, o nosso tema já foi lido. Quem se lembra do tema da lição de hoje? Quem pode falar sem ter timidez? Eu não vou falar quem tem vergonha, que todos nós temos vergonha, né? Nós temos a mania de falar, pode falar sem vergonha, e aí ofendemos alguém sem querer. Então pode falar sem timidez. Isso, não, o título da lição. Como? O que é? Agora deu para ouvir aí, o que é o quê? Mordomia cristã. E agora a palavra mordomo, quem sabe me definir o que é mordomo? Quem cita o exemplo de um mordomo? Mordomo, o que é ser mordomo? Aquele que toma conta de quê, pastor? Dos bens de uma família, o que mais? O criado maior da casa, o que mais?
E na vida real, hoje em dia, quando você vê alguém vê um filme, né, político, tem, como, irmã? Administrador, né, administrador. E hoje em dia, quando você às vezes tem pessoas que veem um filme, quando ele se vê um filme, normalmente alguém já fala, e há um assassinato no filme, e dizem, bom, eu acho que o mordomo vai ser o assassino. Esse filme, no final do filme, o mordomo é um assassino. Já viram isso? Nos Estados Unidos passava muito isso, os colegas até falavam. Normalmente o mordomo é um assassino, aquele que ninguém dá muito valor. Mas a nossa lição é sobre, não é mordomia secular, é a nossa mordomia espiritual. Isso é, trabalho físico, mas mordomia cristã, com relação ao cristão. Que se nós fôssemos pegar a mordomo de hoje, não daria para comparar com a mordomia cristã. Então todos nós somos mordomos, amém? Tem mordomos aqui? Amém? Mas eu queria que, normalmente quando se fala em mordomos, já ouvi muito isso, mordomia, mordomia, mordomo, mordomo. Mas não sei se os irmãos pesquisaram, para se chegar a mordomo, como se faz para chegar a mordomo? Aceitou a Jesus, já sou mordomo. Será que é assim? Não. Para a salvação, quem aceitou Jesus como Salvador, ele já está salvo. Então o nosso assunto da lição, do trimestre todo, não é sobre a salvação, é sobre a mordomia. Então os irmãos vão ouvir falar em mordomia, as 13 lições sobre mordomia. Mordomia no dinheiro, mordomia na vida, mordomia na educação, mordomia na fé, mordomia no amor, mordomia de vários sentidos. Então, como por ser a primeira lição, eu queria aprofundar um pouquinho mais do que a revista. A revista fala apenas de mordomia e cita mordomia do amor, mordomia da fé. Então eu queria me aprofundar um pouquinho mais para os irmãos pegarem lá da raiz até chegar à mordomia, porque da mordomia, qual é o próximo passo agora depois da mordomia? Qual é o próximo passo? Chegamos a mordomos. Qual é o nosso próximo passo agora? Quem sabe me dizer? Quem pode dizer? Daqui nós vamos para onde? Pode falar alto. Aqui é o último passo. Chegamos à mordomia, exatamente, é o nosso último estágio. Certo? Então nós estamos num estágio de quê? De consagração, de trabalho. Deus vendo os nossos estágios, como é que nós estamos. Então os passos são: primeiro passo, escravo. Nós estamos aonde? Quando nós nos convertemos, para chegar à mordomia, se começa como escravo. Nós estamos aonde quando nós nos convertemos? Estávamos no mundo. Do mundo. Quando o Senhor nos chamou, nós éramos do que do mundo? Escravos. Então nós fomos do que? Natanael, fala aí. Nós somos do que? Fomos do que? Comprados. Certo? Então nós estávamos no mundo, nós fomos comprados. Eu queria que os irmãos participassem, mas pelo jeito não dá tempo, porque nós temos até no máximo 10 horas. Então, eu vou ter que adiantar um pouco. Mas eu gosto de dar aula, né? Nós estamos numa aula que todos participassem. Então eu vou falando apenas e não vou dar tempo dos irmãos responderem. Mas nós não estávamos no estágio de escravos. Escravos eles eram, alguns deles, o país ia lá, saqueava, matava muitos e pegava os escravos, os melhores escravos, e levava para o seu país. Isso é, saqueava o país, pegava riqueza, pegava ouro, prata, bronze, tudo que eles tinham. Juntamente com os melhores escravos, eles selecionavam os escravos. Por que selecionavam? Porque vamos pegar aqui um exemplo, o Brasil. Aí vai lá na África, vamos colocar África, poderia ser outro país, como começou aqui da África. Pega os melhores escravos e trazem para trabalhar aqui no Brasil. Não sei se eles escolheram, mas normalmente
A história diz em todos os países, né? Eu morei na América e sei que lá também foi selecionado escravos, só que eu vou colocar a diferença entre o escravo brasileiro e o escravo americano. Há uma diferença, por quê? Porque depende da casa em que o escravo está. Nós dependemos da casa onde nós estamos instruídos, do local onde nós estamos ensinados. Se você aprende errado na casa, você vai viver a vida errada. Se você aprende certo, você vai ter uma vida correta. Então depende de como você aprende, depende dos ensinadores, depende daquele que está à frente, da diretoria, né? Depende, né? O irmão Rodrigo é o superintendente, o irmão Guilherme é o vice, tem os irmãos que trabalham com eles na escola dominical, temos nós que ministramos aqui embaixo, escola dominical aos jovens, temos dos adultos, então todos estão ministrando. Então a nossa preocupação é ministrar o certo, o correto. Para quê? Para que aquele escravo que foi levado, ele seja bem educado. O escravo americano, se você pegar a maioria deles, quando chegaram nos Estados Unidos, né, quando foi povoado, eles vieram da Inglaterra, evangélicos, saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos para fundar lá. Aqui foram os portugueses que vieram para povoar o Brasil. Então vocês veem que cada um veio no país para povoar o outro. Embora tenha vindo aqui franceses, tenha vindo todos os outros povos, quem povoou foram os portugueses. Então o costume nosso foi de acordo com os portugueses. Nos Estados Unidos o costume de acordo com os ingleses. Então quem povoou os Estados Unidos foram cristãos, é bom que se enfatize isso, cristãos vindo da Inglaterra. Foram para os Estados Unidos e lá onde eu morei, chamado New England, Nova Inglaterra, que conta Massachusetts, Connecticut e Nova York. É onde eu morei por 21 anos, então dá para acompanhar a história do país, dá para acompanhar a história, e lá tem pessoas de praticamente todo o mundo. Você vê pessoas indianas, você vê pessoas europeias, você vê pessoas de vários locais, Áfricas e etc. E você então tem contato com eles e sabe como é o costume deles. O costume deles lá é diferente do nosso, do Brasil. Nós somos mais alegres, somos mais comunicativos, eles são mais quietos, mais reservados, mas o povo brasileiro já não é tão bem educado, né? Tão bem, é educado, mas quando chega lá, demonstra que não é tão bem educado, aí tem que se adaptar a uma educação diferente, porque quando se foi povoar, povoou-se com uma educação europeia. Então o escravo, você pega o escravo europeu, escravo americano, e pega o escravo brasileiro, quando ele chegou aqui, o que ele trouxe da África para o Brasil? O costume brasileiro. Aí a capoeira, não é verdade? Muitas vezes a macumba, muitas vezes tudo que eles trouxeram de lá, eles trazem para o país. Então, pega um escravo americano, normalmente ele toca um instrumento. Os maiores músicos, instrumentistas americanos surgiram da igreja, eram evangélicos. No Brasil herdamos capoeira, herdamos samba, herdamos pagode, herdamos tantas coisas que muitas vezes não edificam. Por quê? Devido à forma de ser ensinado. Deus se preocupa com aquele escravo que vem e seja bem educado, bem ensinado. Por isso, quem é que nos ensina? Quem pode me dizer? É a Igreja de Bento Ribeiro que se preocupa com o ensino. Nós nos preocupamos com o quê? O ensino de Deus. Se esse ensinamento aqui estiver na sua vida, independe de não ter uma boa escola, de não ter uns bons professores, de não ter uma boa igreja, que você poderia chamar de boa igreja. Não existe boa igreja, existe igreja do Senhor, todas terão que ser iguais. Se alguma quer ser melhor que a outra, está errado. Então, o nosso ensinamento é bíblico. Então, para ser um mordomo, ele tem que se educar. Esses escravos, então, eles foram educados de acordo com a Bíblia. Então, o escravo americano, ele tem um conhecimento bíblico e aprendeu, então, nas igrejas a tocar instrumento. E com ensinamento bíblico e instrumentos, eles se tornaram, então, grandes cantores. Os maiores cantores americanos começaram nas igrejas. Elvis Presley e tantos outros começaram nas igrejas. Por quê? Porque eles foram educados pela Bíblia, através da Bíblia. Aí você vai, quem teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos sabe que a educação lá é totalmente diferente, os cristãos diferentes, né? Aqui não bate palma, não tem costume. Lá, quando eles vêm, ao invés deles falarem, deles darem glória, glorificar, eles aplaudem. O aplauso deles está dizendo que está gostando.
Na igreja chamado dos blacks, lá os americanos chamam de blacks, que é dos negros, tem separado lá também. E eu fui ver, porque nós somos todos iguais, assistir, participar. Eles estão sentados na cadeira e o pastor pregando. Conforme o pastor está pregando, todos eles levantam da igreja e começam. Yes, Jesus, yes, come on guys, yes, God. Começa a falar em mistério, e pular na igreja e cantar. E o poder cai, queridos, o poder desce. Por quê? Foram educados de uma forma deles, mas uma forma espiritual. Então, independe da forma de você ser ensinado. Então, eles não são mordomos por causa disso? São mordomos. E nós também deixamos de ser porque fomos educados de uma forma diferente, trouxe para cá muitas coisas ruins? Não, porque nós estamos fazendo a nossa parte e procurando trabalhar em outras vidas. Amém, queridos? Estão entendendo? Então, o primeiro passo para chegar a mordomo qual é? Esqueceram? Amém? Então, o primeiro passo é escravo, fomos escravos, tirados do mundo como escravos. O escravo, normalmente, ele chega maltratado. O patrão, às vezes, maltrata mal, em que sentido? Serviço pesado. Os patrões não faziam serviços pesados. O serviço todo pesado era para os escravos. Por isso, eu falei que ele selecionava os escravos. Eram os mais fortes, as mulheres as mais novas, porque elas iam trabalhar muito tempo. Outros se serviam ao palácio, né? Quem não lembra daqui de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, escolheram os melhores de lá e levaram, né? Diz a Bíblia que eles tinham uma boa aparência, que eles eram fortes. Não eram tão fortes, mas lá foram tratados para ficarem fortes no palácio. Então, os escravos, quando era tirado, eles escolhiam os melhores. Deus, quando te escolheu, Ele escolheu o melhor. Quem é melhor que eu aqui? Eu sou melhor que quem? Quem acha que eu sou melhor que você, levante a mão. Ninguém vai levantar porque eu não sou melhor que ninguém. Então Ele escolheu a mim, escolheu a você, escolheu o pastor presidente, escolheu o pastor Horácio, pastor Horacinho, pastor Emanuel, escolheu cada um que está auxiliando, igualmente. Na hora dele escolher, ele escolhe igualmente. Mas aí entra a mordomia. É o trabalhar, é o fazer. A diferença está na forma que você vai fazer, como você vai aprender e o que você vai praticar. Amém? Estão entendendo? Amém? Então começou como escravo. Aquele escravo teve um serviço duro. Às vezes a gente chega na igreja e tem um serviço pesado na igreja, né? Só eu que evangelizo. Por que o pastor não vai evangelizar? Por que tem que ter um grupo? Ou por que tem que ser eu? Por que fulano não vai? Por que só eu vou ao ensaio? Por que só eu vou à escola dominical? Por que esse grupinho é tão pequeno na escola dominical? Porque você está fazendo a sua parte. Você vai ser o seu mordomo da sua vida. Você não vai depender da mordomia de ninguém. Amém, queridos? Você não depende do irmão João, da irmã Maria, do irmão Antônio, para você ser um bom mordomo. Você depende de quê? Da santa palavra do Senhor. É ela que vai germinar no seu coração e vai demonstrar quem você é. Amém? Então, começava como escravo. Do escravo vinha o conservo. O que é conservo? É aquele abaixo do servo. Do escravo, ele subia uns degraus na casa, conforme ele ia trabalhando e vendo que ele era trabalhador e que ele tinha condições de ser um conservo, ele então subia um pouco mais, pegava outro escravo lá para trabalhar no serviço mais pesado, ele já ia trabalhando um pouquinho e já se chamava conservo. Então o primeiro escravo, segundo conservo. Depois do conservo, via também que ele era um trabalhador e poderia até crescer um pouco mais, era chamado de servo. Então tinha o escravo, tinha o conservo e tinha o servo. O servo era mais ou menos como um mordomo. Só que o mordomo ele era escolhido, daqui a pouco eu falo. Então, repetindo, começava com um escravo, o que mais? Conservo, servo e mordomo. Amém? Aí se eu perguntasse de início aqui, quem é o servo do Senhor Jesus? Talvez alguém, sem entender ainda, dizer, eu sou servo, aliás, eu sou escravo do Senhor Jesus, eu sou escravo. Mas, infelizmente, nós deveríamos ser mordomos. Mas tem muitos ainda que são escravos. Escravo do vício,
escravo da maldade, escravo da calúnia, escravo da fofoca, escravo do olho grande, escravo da inveja, escravo do me disse, escravo do que eu fiz, do que eu não fiz, escravo de falando mal da igreja, escravo falando mal do pastor, escravo falando mal da sua família, escravo falando mal do vizinho. Então continua como escravo. Então, se eu perguntasse quem é escravo aqui, você não levante a mão, porque o Senhor não quer mais escravo na obra dele. Ele quer mordomo. Onde estão os mordomos nesta manhã? Levante a mão. Eu não quero ser mais escravo, escravo da fofoca, escravo de tudo que não pertence, que não serve. Go out, take it out, joga fora. Take it out, joga fora tudo que não pertence. Você é um mordomo do Senhor nesta manhã e vai continuar sendo, independente de alguém quer te escravizar ou não. Você é um lavado e remido, santificado e purificado no sangue do Cordeiro. Amém, amados? Aleluia, Jesus. O escravo, então, ele tem que subir, ele não pode depender, ficar na vida de escravidão a vida toda. Ele está num preparo, são 13 lições de preparo, você vai ter oportunidade para isso, o professor vai cobrar de você. Então não fique com vida de escravidão na igreja, vida de escravidão no trabalho. Procure também no trabalho, se você ainda está lá, eu sou como escravo daquele trabalho, só eu que trabalho, a fulano não trabalha, o fulano não trabalha. Saiba de uma coisa, que você vai fazer a sua parte, porque se o dono da casa, agora eu falo do dono, eu falei de mordomo, eu falo agora do dono, que está olhando você, ele vai olhar para isso e está vendo. Se os patrões da terra não verem, Deus vai estar vendo e vai fazer algo para com a sua vida. Então o que nós temos que fazer? Procurar sair da vida de escravo e chegar a um conservo, ser obediente ao pastor, ao seu dono, ao seu patrão, chegar ao servo, ser ainda um degrau maior, mais obediente ainda, e depois você chegar a um mordomo. Por que nas empresas existe o presidente, existe o departamento pessoal, existe o chefe de seção? Porque cada um, o patrão viu nele uma forma inteligente, obediente, honestidade. Então o patrão vê muito isso para a pessoa ir subindo, conhecimento. Deus não é diferente. Ele está te olhando para ver qual é a sua posição, o que você pode fazer. Senhor, eu sei cantar, então vou trabalhar com você na área do canto. Se dedique ao canto. Estão ali os instrumentistas que tocam, então esses dedicados ao canto. Mas Senhor, eu sei evangelizar. Então o que você faz? Você vai, o saber todos nós sabemos, mas existe chamado para evangelizar. Então você vai e evangeliza e faz a sua área. Ah, mas eu sei pregar. Então amém. Então trabalha nessa área, prepare mensagem. Se ninguém te chamar, você vai para o seu quarto, pega o espelho e comece a pregar para o espelho, porque isso também dá certo. Quantas vezes preguei em vários, Pensilvânia, Nova York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, preguei em alguns lugares lá que eu me lembro assim, e eu treinava antes, porque às vezes, queridos, não é, quem ensina sabe que dá tremedeira, não dá na hora de pregar, não dá para teacher, dá tremedeira. Então é bom você praticar, você estuda logicamente, se você não pesquisar biblicamente, eu gosto de pesquisar na Bíblia. Então tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Sobre a escravidão, tem escravatura de vários locais, outros países, eu sei que tem, já estudei sobre isso, mas eu peguei na Bíblia. Então eu peguei escravo, Daniel, Ananias, Misael, Azarias eram escravos também. Mas quando eles chegaram, eles foram trabalhando no palácio do rei, e foram subindo, foram praticando, foram aprendendo, foram se dedicando, e viram nele, as autoridades viram nele, que eram jovens, que poderia ser trabalhado. É mais ou menos na vida espiritual. Veio como escravo, procure se dedicar, estude a Bíblia, procure aprender, porque aí você vai cada vez mais subindo, não diante dos homens, mas diante de Deus. Então Deus quer que você seja um mordomo. Ele não quer que você fique lá somente naquele degrau, o primeiro degrau de escravidão. Você pode chegar ao conservo. O conservo é aquele que, acima do escravo, ele procura aprender. Embora os patrões às vezes falavam que manga com leite fazia mal, por quê? Porque eles não queriam que os escravos tomassem o leite. Então eles não tomavam manga com leite, vitamina de manga com leite, nem manga com leite, com medo de morrer. Porque é uma forma de medo. Então tem muitos que às vezes estão servindo ao Senhor por medo. Medo de morrer, medo do inferno, medo de tudo. Queridos, a igreja, ser mordomo não é ter medo.
ser mordomo é ter coragem. Amém? Onde estão os corajosos aqui, mordomos corajosos? Não é ter medo do inferno, é ter saudade e vontade de ir para o céu. Amém? Então você não tem que ter medo do inimigo. Você tem que ter prazer em servir ao Senhor e saber que você está protegido pelo Senhor. Então muitos se preocupam em continuar a vida como escravo. Não nos dá tempo, infelizmente, temos que adiantar mais. Eu fiz anotações para que eu não esquecesse. Normalmente a gente esquece. Eu coloquei aqui o escravo, conservo, o servo, o mordomo, o patrão, que é o dono. Então os escravos eram obtidos de várias formas. Um deles, prisioneiros de guerra. Segundo, os ladrões, os que faziam mal ao próximo, eram vendidos, então ficavam como escravos. Terceiro, eles se devesse dinheiro a alguém, eles podiam dizer, olha, eu vou servir para você como escravo e pago a minha dívida com você. E quarto, era um escravo, filho de escravo, isso é, se ele nascesse na casa, ele então ficaria como escravo, mas não teria o dever de ser trabalhador duro. Já era o escravo com mais regalias, né, mais privilegiados. Escrevi algumas coisas, e um dos livros que eu escrevi aqui sobre o pentecostalismo sul-fluminense, eu conversei com um filho de escravo. O nome dele era Carlos Bacelar, e do pai dele, que era escravo, era José Bacelar. Eu perguntei a ele, falei, pastor, por que não? Falei assim, interessante o nome do senhor, esse nome veio da onde? Ele falou assim, esse nome é do patrão do meu pai, que era escravo, e o patrão, quando ele nasceu, o patrão quis colocar o sobrenome dele no meu pai. Eu falei, por quê? Porque o meu pai era um escravo, mas um escravo privilegiado. Ele gostava muito do meu pai, aí colocou o nome dele de Bacelar, aí eu herdei o nome de Bacelar. Então é muito importante você trazer um sobrenome de alguém. Era uma pessoa culta, Bacelar era muito conhecido, né? Eu não conheci, mas quem viveu na época conheceu. Então é muito bom você trazer um sobrenome bom na sua vida. Que sobrenome é esse? Eu sou Souza, o outro é Silva, cada um tem um sobrenome na terra. No povo de Israel também se colocava sobrenome de acordo com o nome e sobrenome de acordo com o nascimento. Mas nós temos um sobrenome, temos um nome que está escrito no céu. Você ainda não sabe. Então Souza, Silva, e seu sobrenome é... Qual é o sobrenome? Fagundes. Então não é Souza, Silva, Fagundes. Cada um tem um sobrenome diferente, porque depende da família que veio, como foi educado lá atrás. Nós, como temos que ser mordomos com o sobrenome escrito no céu. Amém, queridos? O seu sobrenome, nome está lá. Não sei nem se há sobrenome lá. Normalmente o americano, ele é conhecido, ele só tem 2 nomes. Tem mais 2 nomes, mas ele é conhecido sob o seu sobrenome. Então, Carlos lá, né, Charles, muitos falavam Mr. Souza. Então eles começam por sobrenome. Até aqui, quem fez arquivística sabe que, não sei se no Brasil usa, mas em arquivística se usa primeiro o sobrenome, não é isso? Estou falando certo? Vem o sobrenome e depois é que vem o nome. Por quê? O sobrenome vale muito mais. Então o seu sobrenome no céu, eu não sei, você também não sabe, mas de acordo com o que você faz aqui, Deus vai te dando um sobrenome, um nome melhor nos céus. Amém, queridos? Então o seu patrão, o meu patrão, ele está acompanhando que posição você está. Se você está como servo, conservo, escravo, conservo, servo ou mordomo. Amém? Vamos correr. Jesus Christ. Quando a gente começa, aparecem outros assuntos, a gente tem que voltar, senão é assim, desse jeito. Tem um outro também, então, o que eu queria dizer no caso de Daniel. Ele começou lá de baixo e chegou a mordomo. A posição dele, então, foi muito elevada no palácio. Por quê? Ele foi obediente, começou e trabalhou. Eu coloquei ali para não esquecer também Eliezer, era o servo de Abraão. Ele começou na casa como escravo. Como ele começou a trabalhar, a ser honesto para com a família, a ser trabalhador, a dedicar experiência no trabalho, ele se tornou então, Abraão não tinha filho.
Então pegou Eliezer e falou: Eliezer, eu não tenho filho, não tinha nascido ainda nem Ismael nem Isaac. Ele falou: você vai ser o meu escravo, já deixar de ser escravo, vai ser agora pertencer à minha família. Aí pegou então Eliezer e colocou como herdeiro dele. Olha bem então a posição. Depois nasce Ismael e Isaac, mas ele continuou ainda como herdeiro. Abraão, quando morreu, a herança também pertenceu a Eliezer. Esse Eliezer foi quem Abraão pegou e falou assim: olha, meu filho Isaac está solteiro, você vai lá e busca na Mesopotâmia, que é mais ou menos o Iraque hoje, vai lá no Iraque, daquela área de lá, não era Iraque ainda, logicamente, na Mesopotâmia, e busca uma noiva para minha filha. Aí Eliezer vai para buscar uma noiva para Isaac. Isso é confiança, queridos. Quem é que vai buscar noiva para alguém hoje? Vai lá nos Estados Unidos e busca uma noiva para mim lá. Não é desse jeito, não é assim, você tem que conhecer. Alguém vai para a internet, quer achar uma noiva, ou quer achar um emprego, quer comprar algo pela internet. Muitas vezes é enganado. Tem sites que muitas vezes colocam uma coisa e é outra, te engana ou não entrega. Por quê? Você não está acompanhando ali, você está de longe. Estar de longe não é estar perto. O mordomo tem que estar perto, acompanhar de perto. Servir ao Senhor de longe não dá, queridos. Eu já preguei uma vez sobre isso, a pessoa que ficou na porta olhando Jesus lá dentro e ficando na porta. Na porta não dá para ver Jesus, na porta não dá para você ser um bom mordomo. Tem que entrar na casa, tem que estar pertencendo à casa. Os escravos não dormiam na casa, o escravo não entrava na casa, ele não comia na mesa, ele não participava de nada do patrão, tinha que ficar lá fora. Tinha lá o lugar deles morarem afastado, às vezes não passava no mesmo caminho, tinha que fazer um túnel para eles passarem, eles não tinham contato direto com o patrão. Mas nesta manhã, tem pessoas aqui que deixaram de ser escravos e agora são mordomos e já estão com o patrão, servem na casa do patrão, comem na mesa com o patrão. Aqui está a mesa posta. Eu sei que nós vamos participar e comer desta mesa com o patrão que é Jesus Cristo. Ele está aqui representado nesta manhã, porque você deixou de ser escravo, deixou de ser conservo, deixou de ser servo e agora é um mordomo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas tem às vezes na terra ainda algum que quer te deixar como escravo, não quer que você suba, porque quer impedir você de subir. Também tem esse lado aí que não dá para nos prender muito, mas Deus está olhando, Ele sabe que você vai chegar onde Deus quer, você vai chegar, mesmo que o mordomo principal impeça, não vai te impedir de ser abençoado, de ser glorificado, de ser purificado, de ser santificado, porque você foi lavado pelo dono da obra que é Jesus Cristo. Queridos, é uma aula, mas pode glorificar ao Senhor. Não está impedido de adorar ao Senhor. Mordomo em latim quer dizer médiodamo. O que é médiodamo? Médiodamo é o dono da casa. Isso em latim. E em grego quer dizer oikodamo. Oikodamo é a mesma coisa, só que em grego, tá? É usado como regalias, favores concedidos, e é aquele que cuida da obra. É reconhecimento de soberania de Deus e aceitação de nosso cargo. Isso é, ser mordomo é você fazer e Deus reconhecer. Amém? Não é só fazer, é Deus reconhecer. Porque muitas vezes eu faço porque o vizinho faz, eu faço porque o pastor Carlos faz, eu faço porque o pastor fulano faz, eu faço porque a igreja ordena. Não, você tem que fazer porque você é um mordomo. Amém? Porque você é um mordomo. O mordomo não depende. A lição fala de que o dono da obra, da casa, viajou e deixou o mordomo tomando conta. E aquele mordomo então, por ele ser o maior ali, ele quis aproveitar dos demais. Aí foi pro conservo, foi pro servo, conservo, escravo, e começou a espancar, maltratou, não deu alimento, porque ele controlava tudo, ele era o maior, e começou então a maltratar. Aí diz a Bíblia, de que quando o servo chegou e viu que ele não estava fazendo, Deus abençoe vocês, jovens, nossos alunos da escola dominical, amém? O que acontece? Quando o patrão chegou e viu que os líderes estavam maltratando os outros, ele então foi espancado,
perdeu a sua função, perdeu a sua regalia, perdeu agora a mesa onde ele comia, perdeu o local onde ele estava ao lado do patrão. Quem sabe são 2 elevadores de serviço, né? E o elevador oficial já não pode mais subir para o elevador oficial. Lá em Nova York, os maiores prédios de Nova York são de judeus ricos. Então, subir num prédio lá é uma coisa linda, de tantos andares. O Empire State, quando você sobe no Empire State, tem 102 andares. Você não tem como subir só num elevador, tem que mudar de elevador, porque senão a pessoa tem um vertigem e morre dentro do elevador por causa da velocidade. Já foi lá, mestre? Não. Quem puder ir, vai visitar Empire State, onde foi filmado King Kong. Eu fui lá na torre onde foi filmado, tirei foto com King Kong. Aí meu pai, né, que muitos conhecem meu pai, pastor João Moreira, brincava, eu mandei a foto para cá, a foto com King Kong. Aí quando alguém chegava em casa, via o quadro lá, falou, seu filho? Não é aquele King Kong não, meu filho é o outro da direita ali. Então o pessoal brincava, o King Kong é o da esquerda, meu filho é o da direita. Então é bom, é um privilégio você poder ir em certos lugares e ver lá a riqueza que era. Mas os escravos não podiam de jeito nenhum tomar um lugar de privilégio. Era lá separado, conservo também. Então, quando você está num lugar desse, você deve dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sou um servo seu, e é um privilégio poder estar aqui no Brasil, poder estar. Quantos países nesse momento, queridos, eu conheci lá pessoas que fugiram de igrejas lá, evangélicas, porque eles estavam matando crentes. Eles colocam bomba no corpo, explodem dentro de igreja e matam, a imprensa não publica. Muitas coisas que os crentes morrem, mordomos do Senhor vão lá evangelizar e morrem, a imprensa não mostra, não há interesse em divulgar o cristianismo evangélico, não há interesse. Mas eu vi em São Paulo uma reportagem, não sei se os irmãos viram, espancaram um cachorro no mercado, não sei se é em São Paulo ou Rio, espancaram um cachorro, deu um tiro no cachorro, virou notícia no Brasil todo, porque espancou um cachorro. Mas quando morre, às vezes, alguém da igreja ou alguém que estava pregando o evangelho, ninguém publica, não há interesse nisso. Mas não é por causa disso que você vai deixar de ser mordomo. Continue a ser mordomo, amém, amados? Continue a sua obra. Às vezes a gente perde um ente querido, né? Perdemos essa semana um ente querido, mas a obra não pode parar. Porque nós aqui estamos, temos que continuar a fazer a obra. Então, quando o dono da obra chegou e chamou o nosso irmão aqui, eu estava aqui ainda no Brasil, no último congresso, e ele foi até, eu me lembro, eu acho que o pastor Emanuel falou algo sobre ele, falou que ele era humilde e que era trabalhador. Então, como é bom às vezes, queridos, o líder, né, eu não falo pastor Emanuel, falo o líder de modo geral no mundo, reconhecer o trabalho daquele que está na casa e ajudá-lo a subir. É assim ou não é? Eu aprendi muito com o americano. O americano, você vai para um trabalho e era ar-condicionado, eu trabalhava auxiliando. Eu estava chegando recém nos Estados Unidos, não conhecia ainda, fui trabalhar com um americano e eu era auxiliar dele. Ele colocava o heater, não é igual a esse, né? Coisa muito sofisticada, na casa toda, é coisa sofisticada, de americano. E eu auxiliava. Aí, conclusão, ele me ensinava as coisas. Eu cheguei sem saber nada. Ele fazia questão de me ensinar. Eu não sei se no Brasil é assim, né? Estou chegando agora, não sei se a pessoa se preocupa em ensinar, em ajudar. Olha, você faz isso, você fazendo isso, você vai subir. Não sei se, não preciso responder também se acontece, né? Se preocupa. A lição fala também, eu não vou mencionar, sobre a mordomia do amor, mordomia da fé. Eu não vou entrar porque também não dá tempo. Mas eu me aprofundei mais na mordomia hoje, por ser a primeira lição, mas você ensina a outros, pode ensinar. Se ele tomar o seu lugar, Deus também está vendo que a nossa vida aqui, alguns falam 70 anos, outros 80, agora diz que no Brasil já tem mais de 80, querem que a aposentadoria chegue a 90, que estão aumentando o número de anos do brasileiro. Mas se nós chegarmos a 100 anos de idade, que não é difícil, tem o pastor Rubisteca, está quase lá, não é difícil, pode chegar até mais, procure fazer tudo que agrade ao Senhor. Porque a nossa vida aqui é curta, o dono da casa vai voltar, e quando ele voltar, ele vai te levar para saber o que você fez aqui. Então a preparação é aqui, não dá tempo de você dizer, eu vou ser mordomo no céu. Não, está enganado, estamos enganados se pensarmos assim. No céu, você não vai treinar a ser mordomo, você vai treinar na terra. Como é que eu sei? Sabe,
eu vou sabendo como? Praticando aqui. É isso que Deus fazendo aqui, de acordo com a Bíblia. Aí lá no céu, Ele vai ver se você foi um bom mordomo ou não. Amém? Então vamos trabalhar nas lições aqui dos trimestres todos, sabendo de que você já tem que subir o estágio de escravo, tem que subir o estágio. Então eu falei que tem alguns, ainda não falo Bento Ribeiro, queridos. Eu falo que tem alguns, que conheci lá fora, escravo. Eu não vou citar o fato, mas eu vi que estava na igreja, era pastor de igreja, era pastora de igreja, ainda escrava. Tanto é que a igreja fechou. Então não vou citar fatos, não vou entrar em detalhes. A igreja fechou. E às vezes a gente quer, porque está acima, a gente quer preparar alguém, né, lá fora. Às vezes a pessoa está na igreja e quer preparar alguém para poder tomar a sua posição. Eu vou sair, eu tenho um neto, um bisneto, tataraneto, um filho, eu vou preparar para ser o pastor, ou para ser o presidente, ou para ser o líder. Então lá acontecia o seguinte, teve um jovem, rapidamente, que o pastor chegou e falou: Carlos, prepara para mim o meu filho, eu tenho só filha, só tenho um filho, ele tem 19 anos, prepara ele para mim. Falei: prepara, pastor. Aí eu botei ele auxiliar do seminário, mencionava no seminário, e fui colocando ele foi subindo, mas não deu nem tempo, ele tinha 19 anos de idade, fui preparando, ele foi tomar banho no mar. Conclusão, ele é o único filho que o pai queria preparar para ficar na igreja, porque a mulher não ia ser pastora. Esse jovem então morreu afogado. Conclusão, às vezes a gente quer preparar alguém para tomar o nosso posto, não é assim. Quem prepara o mordomo é Deus. Amém? Você tem que ser obediente. Quem vai preparar é Deus. Não se preocupe, porque Deus está na causa. O dono está vendo. Às vezes o dono viaja. Naquela época lá ele não tinha celular. Ele não podia pegar seu iPhone ou seu iPad. Não tinha como ele entrar em contato na internet. Como é que está aí? Me mostra aí o vídeo. Deixa eu ver como é que está tudo aí. Não é assim? Tranquilo, dá para ver. Né? Quando eu perdi o meu irmão, um dos irmãos, agora somos dois, é o que me fez vir para o Brasil, sair dos Estados Unidos depois de 21 anos lá, eu vim para cá, porque um irmão meu ficou doente, falei: não quero perder mais um irmão. Já tinha perdido um, que eu falei em videoconferência com ele, então 2 dias antes dele morrer, eu falei com ele. Então bate aquela saudade, mas eu não estou presente, mas sabia como ele estava bem mal. E ele partiu para o Senhor, morreu salvo, e ficou eu e meu irmão Moreira, e mais minhas 3 irmãs, somos em 5. Mas eu vim por causa da família. Por quê? Eu prefiro estar entre a família do que estar num país de primeiro mundo, um país maravilhoso em tudo, e não estar com a família. E às vezes a nossa família cristã é desse jeito. Você tem que procurar estar ligado à família. Então deixe de ser escravo. Não deixe lá fora o mundo te escravizar e te esfriar. E tem exemplo aqui também, não dá tempo de falar de um escravo chamado Onésimo. Ele era o escravo de Filemão. Estava lá no país dele. Quando ele, em Damasco, ele morava em Damasco, e Paulo estava em Roma, de Roma para Damasco. Filemão era pastor, tinha uma igreja na casa dele, era rico, e Onésimo era escravo dele. Esse Onésimo rouba alguma coisa, maltrata lá, faz besteira na igreja e foge para Roma. Então, conclusão, às vezes a pessoa faz coisas erradas e sai da igreja pensando que vai estar livre. É ruim, hein, como diz o carioca, né? É ruim, hein? It's not good, all right? It's not good, it's so bad. É ruim, so bad. Porque aí encontra alguém lá e se dá mal. Eu estava lá numa igreja lá, ajudando lá, enquanto um rapaz chegou e falou o nome do meu irmão. Meu irmão que morreu era muito parecido comigo. Ele falou o nome do meu irmão. Ele era daqui de Realengo e eu nos Estados Unidos. De repente ele olhou e falou: Carlos Edir. Eu olhei para a cara dele e falei: esse cara falou o nome do meu irmão sem me conhecer, sem saber. Eu falei: por que você falou esse nome? Não, desculpa, é que você é muito parecido com um rapaz que eu conheço lá no Brasil. E era o meu irmão que ele conheceu aqui no Brasil e foi para lá, nos Estados Unidos. Se eu estivesse fazendo coisa errada lá, ele ia dizer: pronto, já derramou o caldo. Então às vezes é bom você estar num país distante, mas você está ligado com o Senhor. Mas tem pessoas que saem do Brasil e vai aprontar lá fora. Outros saem de lá e vêm aprontar aqui. Ou vai para a Europa. Não, querido, onde quer que você esteja, seja bênção para o Senhor. Seja um bênção na obra do Senhor. Então esse jovem Onésimo, ele foge e vai lá para Roma. Paulo está preso. A carta que Paulo escreve para Filemão estava na prisão. E lá aquele homem então está preso. Eles começam a conversar: está preso por quê? Eu estou preso porque... Aí ele confessou.
Às vezes também a pessoa quando erra e se converte, aí confessa os pecados, né? Mas enquanto não se converte, aí fica enrolando, né? Passando por cima. Não, eu estou fora da igreja porque o pastor fez isso. Não, o presbítero fez isso, né? O líder lá dos adolescentes lá fez ali, falou um negócio lá no lazer que eu não gostei. É desse jeito, mas queridos, o Senhor sabe como acontecem as coisas. E ele então vai para a prisão, Paulo está preso na prisão, e aí ele começa a conversar com Paulo. De onde você veio? Eu vim da igreja de um patrão, Filemão. Ele era muito ruim para mim, me maltratava. Aí Paulo, epa. Aí Paulo falou, epa. Quem é o nome? Filemão. Então ele tentou ver se saía fora do negócio, mas ele é que estava errado. Aí Paulo falou assim, não, Filemão? Então espera aí. Então eu vou escrever uma carta para ele, ele é o meu amigo, eu ganhei ele para Jesus. Paulo fala, eu vou escrever uma carta aqui, você como escravo fugitivo, a lei, a sentença do escravo fugitivo era a morte. Então, ele como escravo, fosse descoberto ali, era a morte. Ele já estava marcado, o escravo, quando ele era levado, havia uma marca nele. Alguns eram com ferro quente, como marca boi, era com ferro quente, né? O pessoal que faz tatuagem, não é ferro quente, mas é uma tinta que eu não tenho, mas eu sei que é uma tinta e uma agulha, que também deve doer muito. Aí o povo faz, mas lá era ferro quente, que marcava, a pessoa ficava marcado. Ele então tinha essa marca, mas aí Paulo deve ter visto essa marca, falou, você é escravo? Né? Estavam na prisão juntos, aí ele contou a história. Então Paulo escreve a carta e manda ele mesmo levar, você vai e leva para Filemão, e ele fala então, olha, esse homem aí eu sei que fez mal. Onésimo, em grego quer dizer útil, olha bem, um escravo, ladrão, fez mal, roubou, fez maldade, fugiu para Roma, o nome dele quer dizer útil. Eu falei que quando o judeu nascia, o nome era colocado de acordo com o nascimento. Eles então quando viam que a parentela, os parentes eram pessoas úteis, eles colocavam então o nome que simbolizava útil, e ele tinha esse nome, o nome dele significava útil. Quando Paulo então escreve, fala assim, olha, estou mandando aí um escravo, eu sei que ele te foi inútil. Então Paulo faz um trocadilho, esse servo aí, inútil, o nome quer dizer útil, ele te foi inútil. Paulo era inteligente, era um homem de Deus, mas inteligente, estudioso, né? Estou falando diante de homens aqui, que agora tem que tomar cuidado, né? Cheio de homens estudiosos aqui. Então Onésimo, útil, ele agora Paulo fala, aí está indo um inútil, mas esse inútil aí, você coloca na minha conta o que ele fez. Quem é que faz isso? Não levante a mão, né? Será que o Carlos fez coisa errada aqui? Às vezes sem fazer coisas erradas a pessoa não confia, né? Às vezes está em outro país, lá só porque ficou diferente, às vezes acha que fez coisas erradas. Mas Deus sabe que eu em 21 anos, lá onde você passar, Nova York, Pensilvânia, Massachusetts, quem conhece, os que me conhecem vão dizer, não, o Carlos passou por aqui, pregou aqui, ensinou aqui, e eu sei a vida dele, então pode dar bom testemunho, pode dar. Mas às vezes os nossos não reconhecem. Não estou dizendo que é o meu caso, né? Amém, tá, querido? Estou dizendo que às vezes os nossos não reconhecem. Mas Deus reconhece, amém, queridos? Isso que é importante. Amém? Amém. Porque você tem que ser um mordomo do Senhor. Então, lá fora, aí Onésimo falei assim, aí está indo um inútil, mas você pega ele e eu endosso. Tudo que ele devia a você, tudo que ele roubou, eu quero endossar e quero pagar para ele. O nosso caráter, querido, tem que ser assim. O presbítero Rodrigo fala muito disso aí, pregou na última vez e falou sobre isso, o nosso caráter interno. Eu posso demonstrar alguma coisa, mas o meu caráter que vai demonstrar se eu sou bom mordomo ou não. Amém, queridos? Não é o que eu mostro ser, demonstro ser. É o que eu sou diante do Senhor. A minha mordomia depende do Senhor. Depende do que eu faço. Esse homem então agora volta com a carta, entrega a Filemão. Filemão falou, bom, já que quem te indicou foi Paulo, um homem que me ganhou para Jesus, eu conheço o caráter dele, ele falou que tudo que eu fizer por você, estou fazendo a ele, você agora então vai voltar a ser um mordomo. Se você era escravo, vou hoje colocar a mordomo. O Senhor faz assim, queridos. Você às vezes fez alguma coisa errada, mas Deus não está preocupado. Deus está, quem sabe até o ser humano, a Bíblia fala de 2 ou 3 testemunhas, não é verdade? Por quê? Porque às vezes é bom alguém endossar.
Advogado, antigamente, é muito diferente de hoje. Em latim, advocatus, advogado quer dizer advocatus, em latim. Então, a palavra Jesus como advogado veio do latim advocatus. Quer dizer isso? É aquele que está do lado. A pessoa praticou um crime, eu sei que ele praticou o crime, vou ficar do lado dele para ajudá-lo, tentar defender. Mas também eu sei que ela é inocente, vou também estar do lado. Aí, e não recebia nada, era por amizade. É entre o amor, que é a lição de hoje também, entre o amor. Então, por amor, ele ficava do lado, o advogado ficava ali e defendia a pessoa. Mas eu me lembro que, certa vez, no interior, alguém praticou um crime, no interior bem pequeno, matou alguém e fugiu para a cidade maior. Ele praticou o crime, criminoso, e fugiu. Só que nesse lugar em que praticou o crime, ele tinha um amigo e falou: olha, eu pratiquei um crime, eu vou fugir porque eles vão me prender. E fugiu. E lá na outra cidade, ele se formou em juiz. Se forma em juiz, aí indicam ele para trabalhar na cidade do interior, onde ele praticou o crime. Já tinha prescrito, já fazia muito tempo. Ele pensando nisso, vou voltar, vou trabalhar, está prescrito o crime. E lá então encontra alguém que o acusa, o processo dele está lá. Quando ele vê que o processo está lá e vem o nome dele, o que eles fazem? Eles então dizem: olha, você tem que correr atrás de um advogado, porque você vai ser condenado. Ele então corre atrás de um advogado, e o advogado vai. Quando ele vê, ele não sabia, quando ele chega no tribunal, quem é que está lá como juiz? Aquele amigo dele, que ele confessou o crime, e que estudou lá fora, que voltou, que estava no interior como agora juiz. Juiz. Ele então chega no tribunal, ele quando olhou, ele não teve nem argumento mais. O juiz falou assim: olha, eu, quando estava estudando para advogado, eu ainda falei com você: olha, eu sei que você praticou o crime, você me quer como advogado? Não, já prescreveu, esquenta não, deixa eu correr. Só que quando então, aí ele vê que ele vai ser condenado, o juiz diz: olha, eu sei que você praticou o crime, então o que me resta agora, independente de jurados, né? O jurado às vezes conta, fui chamado para jurados muitas vezes pelo tribunal americano, e você é obrigado a ir. Você é obrigado, você não vai, você vai preso. Então, todo ano eles mandavam carta para ser jurado lá, 7 pessoas, que diferentes, até de países diferentes, línguas diferentes, embora tenha que falar inglês, para poder você condenar ou absolver. Só que independeu lá dos jurados. O juiz vai e condena então aquele homem, diz: olha, eu sei que você é culpado, porque eu era advogado e você não me procurou. Eu agora sou juiz. E eu digo para você, agora fazendo uma comparação: Deus traz Jesus Cristo como um advogado do seu pecado, do meu pecado, do seu erro, do meu erro. Ele está dizendo agora, há tempo ainda. Você é criminoso? Você veio do mundo, você peca, você erra. Eu sou o seu advogado, estou do seu lado aqui, sou advogado, estou por amor, não estou cobrando nada. Ele está dizendo para nós nesta manhã. Mas aí, naquele dia, quando o dono da casa voltar, o dono da obra voltar, ele vai dizer assim: olha, meu filho estava lá como advogado, estava lá te protegendo, você não quis como advogado. Agora, eu sou o juiz, e eu sei que você praticou o crime, agora só me resta você condenar. Senhor, mas em seu nome eu não preguei. Senhor, mas em seu nome eu não falei mistério. Senhor, mas em seu nome eu não lecionei na escola dominical, eu não preguei. Senhor, mas em seu nome... Falou: em meu nome? Que nome você pregou? Que nome você ensinou? Que nome você falou? Que nome você testemunhou? No meu nome não. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, nunca te conheci. Essa vai ser a sentença para um mordomo infiel. Alguém quer ser mordomo infiel aqui? Não. Não levante a mão, porque ninguém quer ser mordomo infiel. Amém, queridos? Você é um mordomo fiel. Então, quando aquele homem volta lá, Filemon aceita ele volta então a tomar a sua função. Temos muitos exemplos aqui. Eu falei de Eliezer, tem uma jovem também que ela teve privilégios lá na Síria, quando Naamã está leproso, não tinha contato com ela foi levada escrava, estava na casa de Naamã. Ela fala com a esposa de Naamã, fala: olha, tem um profeta lá em Israel que pode curar a lepra do nosso patrão. Ela ainda era escrava, ela foi levada cativa, então ela era uma house cleaner ainda, ela ainda
né, não existe mordoma, existe o seu feminino de mordomo é mordoma, mas para Deus não existe mordoma, existe mordomo, amém? Existe mordomo. Então todos nós, mulheres e homens, jovens que estão se batizando, são mordomos do Senhor. Essa jovem então fala, olha, vai lá, que o servo, tem um servo chamado Eliseu, ele ora, e nosso patrão pode ficar curado. Aquele leproso, ele era ministro do exército, ele era de posição, ele era amigo do rei da Síria, eles tinham muito dinheiro, era um país rico, porque ele levava cativo o povo de Israel, como eu falei de início, quando pegavam os escravos, levavam tudo que eles tinham, e eles se enriqueciam. Por isso que Davi era muito rico, Salomão era rico, porque eles sempre estavam vencendo as guerras, e levavam para si os ouros. Então aquela jovem fala isso, e Naamã vai, leva muito dinheiro, leva muitos soldados, pega uma carta. Naamã estava separado, leproso ali, não podia ter contato com ninguém, mas tinha amizade. Então é bom o mordomo ser amigo, porque numa hora, queridos, em que você está doente lá, não sei se hoje é assim, né? Só talvez lá no Iraque, que a pessoa está doente, então você quer saber onde estão os amigos, faça um churrasco, né? Faça um churrasco. Porque quando você fica doente, você vai saber quando é que estão os amigos. Porque os amigos no churrasco, muitos vão. Estou dizendo aqui, em Beto Ribeiro, muitos vão. Mas na hora da doença, quem é que vai visitar no hospital? Há uma diferença aí, não há, queridos? Aquela jovem então fala, olha, minha senhora, eu não posso ter contato com o meu senhor, não posso, mulher não fala com homem, nem tão pouco, ele está leproso, eu não posso estar com ele. Mas fala para ele lá, porque tem um profeta lá em Israel que pode curar essa lepra. Ele então reúne toda a caravana e vai com muito dinheiro. O tesouro dava uma quantidade, era lei, eles levarem riquezas quando fosse visitar. Quem não lembra que Salomão, quando a rainha de Sabá foi lá visitar, levou muito dinheiro, muitos presentes para ele, riquíssimos. Então ele levou muitas coisas. Lá então ele é curado. Eliseu, mandei a história, todos sabem, bíblica. Ele vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, é curado da lepra, e aí pega o dinheiro e vai levar para Eliseu. Eliseu fala, não quero dinheiro nenhum. Eu sou, minhas palavras, eu sou o mordomo de Deus, não sou o mordomo do homem. Eu não vou cobrar para curar. Amém, queridos? Ele deve ter dito isso, porque ele não aceitou. Aí Geazi, que era o moço dele, correu com o olho grande no dinheiro, queria pegar o dinheiro, aí ficou leproso também, porque pegou uma partícula do dinheiro, não podia, porque Eliseu não permitiu pegar dinheiro, então volta. Só que a lei dizia que não podia voltar para o país com o dinheiro que ele levou, era humilhação. O que ele faz então, diz Flávio Josefo? Ele pega o dinheiro que ele levou, que era muito dinheiro, e aí aplica boa parte do dinheiro na vida daquela jovem. Olha bem como às vezes está lá num lugar, você às vezes acha que é humilde, que você está aí na igreja no cantinho aí, acha que não é ninguém, acha que está abandonado. Queridos, aquela jovem que ninguém sabia dela, mas a Bíblia menciona, não fala nem o nome dela, mas menciona de que foi ela a causa da cura daquele homem tão importante. Ele volta então, ela era ilegal. Lá no estado tem muitos problemas, tem o legal e o ilegal, né? Todos sabem disso nos países. Ela então era ilegal, era judia ilegal. Ele volta e ajuda ela financeiramente, ajuda a família dela, eleva ela na casa, ela já deixa de ser empregada, house cleaning, passa a ser uma pessoa mordomo já de posição, e é enriquecida e é legalizada, passa a ser cidadã síria e ao mesmo tempo cidadã judia. Sabe o que faz isso, queridos? É você, mesmo você não tendo contato com a pessoa, mas é bom você poder indicar a outros, poder ajudar a outros, porque aí entra a mordomia do amor. Então nesta manhã Deus quer levantar mordomos do amor nesta manhã, para ajudar a quem está doente, ajudar quem está cansado, quem está escravizado pelo pecado, quem ainda quer voltar para o mundo, quem está achando que a igreja não está boa, que a igreja não está muito cheia, que você não vai encontrar, vai para os Estados Unidos, vê também igrejas pequenas, vazias. As americanas ainda são mais cheias, mas as brasileiras normalmente são igrejas pequenas, porque tem muitas igrejas lá também. Então o que acontece? Às vezes por abrir muitas igrejas aí se torna mais, enfraquece mais, mas Deus está preocupado com você, onde você está. Então não queira voltar para o Egito, não queira voltar para a vida de escravidão, não queira voltar atrás, porque o Senhor quer que você seja mordomo onde você está. E nesta manhã eu sei que tem vários mordomos aqui, amém, queridos? Eu sei que há mordomos, porque a gente tem que procurar uma vida santificada. Então para ser mordomia não é salvação, é santificação, é você ter uma vida santificada, se preparar a cada dia em que você vai se preparando para Deus. Salvo, você aceitou a Jesus Cristo, você já está, mas aí existe os degraus de santificação, aí é onde você tem que trabalhar como mordomo, porque vai chegar lá em cima, você vai saber, se Deus,
o Senhor vai te dizer. A gente às vezes se engana, acha, não, quando o Senhor vier eu estou salvo. E eu falo em mistério, então muitas vezes quem sabe é o Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte, procurarmos estar salvos, né? Às vezes, vou repetir, né? O irmão que faleceu, eu me lembro do último congresso, né? O pastor Manuel Gato está aqui, ele deve se lembrar melhor que eu, que ele falou, aqui está um jovem, trabalhador, né, na obra, no dia do congresso aqui, não foi isso? Aí o senhor falou isso, eu me lembro. Então, elogiou o jovem, e isso é muito importante. Quem de nós saberíamos que hoje ele não estaria aqui, ou não estaria na igreja dele, ou no próximo congresso ele não faria? Então muitas vezes, querido, é bom você reconhecer, né? E foi muito bem colocado, o pastor Emanuel reconheceu o trabalho dele. Às vezes quando você está do lado de alguém também, que você vê um bom trabalho, é bom você reconhecer, você elogiar, você procurar ajudar, né? Em vários sentidos, porque isso tem que terminar aqui. Como é que está aqui? Pode continuar? Como é que está? Encerrou? Então não dá, eu preparei várias coisas aqui, vou só mencionar rapidamente. Gostaria de ficar mais tempo, mas não dá. A base bíblica da mordomia cristã, primeiro, é do universo e depois do homem. Por que é uma base bíblica? Porque o universo, Deus criou para você. E o homem? Deus criou você para Deus. Deus não criou você para ser do mundo. Amém, queridos? Quando Deus soprou o fôlego das narinas lá no Éden, era para você ser um mordomo dele. E ele, quando criou o mundo, é para você estar no mundo, trabalhando no mundo e ser um mordomo no mundo. Você não vai ser mordomo no céu. Já falei aqui no início. Você vai ser mordomo na terra. Amém? Você não vai ser mordomo no mundo. Você vai ser mordomo na igreja. Amém, queridos? Então, quando ele faz o mundo lá, não dá para especificar aqui agora. Eu tinha aqui, que muitos falam que o mundo não foi feito por Deus, falam de explosão, falam de uma célula, o homem de uma célula só. Então eu ia explicar biblicamente de Gênesis 1 para Gênesis 1:2, que Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vai para Gênesis 1:2, diz, a terra era sem forma e vazia. Quer dizer o quê? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou tudo perfeito. Deus jamais faz terra imperfeita. E Gênesis 1:2 fala que a terra era imperfeita. Por quê? Porque a terra cobria as águas cobriam a terra e era toda inundada. Então houve realmente uma explosão. Então quando os cientistas falam que houve uma explosão, eles querem dizer isso, vai para a Bíblia que entende. Só que eles não querem ler a Bíblia, eles querem ir para a ciência. Mas se forem para a ciência, nós também entendemos de ciência através da Bíblia, amém? Né, professor? Nós entendemos ciência através da Bíblia, nos ensina ciência também. Então essa explosão de Gênesis 1 para Gênesis 1:2 quer dizer o mundo que Deus destruiu quando era Satanás, Lúcifer e todos os seus anjos. Quando houve a explosão, eles então perderam, que a Bíblia fala em Ezequiel 28, Isaías 14, de um jardim de Deus. Que jardim de Deus é esse? Antes do Éden. Então tinha um jardim de Satanás, Lúcifer, que era Lúcifer ainda, não era Satanás, era Lúcifer, um jardim para eles, os anjos, arcanjos, querubins, serufins, na terra. A terra era praticamente uma terra santificada. Mas quando eles erram, eles pecam, eles transgridem, Deus explode então aquela terra e ele cai. Aí Deus constrói o jardim do Éden, jardim para o homem, coloca o homem ali, Adão e Eva, para poder ser comandante e mordomos desse mundo. Mas aí o que ele faz? Também Adão vem e falha. Ao invés de ser um mordomo, Deus conversava com ele tinha tudo para ser mordomo, ele falha. Quando ele falhou então, aí Satanás, que já tinha caído, tinha destruído o jardim dele, ele quer cair no jardim do homem. Que é o jardim do homem? O jardim do Éden. Então começa aí o mundo, ao pecado, ao erro, e a mordomia então começa a ser errada, começa errada aí. Desde o Éden, em que Adão pega o mundo que foi construído para ele, e para toda a humanidade, nós também que viríamos dele, sem erro, sem pecado, nós nasceríamos assim mesmo. Mas ele preferiu o pecado, então nós nascemos através do pecado. E conclusão, ele entrega o mundo nas mãos de Satanás. Por isso é que Jesus, quando ele vai para a cruz, ele vai lá no inferno, ele pega, a Bíblia diz, é bíblico, pega a chave e diz, e como Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, seu aguilhão? Agora ele pega a chave do comando e está com Jesus. Mas o mundo ainda, diz o próprio Jesus, jaz no maligno. Então você, para ser mordomo, você está no mundo que jaz no maligno. O próprio Jesus Cristo falou isso. Não sou eu, é a Bíblia quem fala.
Então alguém fala, tudo no mundo é nosso, é dos crentes. Errado. Quando Adão caiu, ele entregou esse mundo que seria perfeito das mãos de Satanás. Ele então começa a agir no mundo. Então nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Nós não somos pecadores. Muitos dizem assim, nós somos pecadores. Não. Nós não somos pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos lutando contra o pecado. Amém? Tem pecador aqui? Mas tem santo lutando contra o pecado a cada dia? Tem, eu também sou um deles, queridos. Ninguém é livre de pecado, todos nós pecamos e erramos. Ninguém, mas nós somos santos, mordomos fiéis, lutando contra o pecado. Preciso ser um bom mordomo, subir a cada dia, para eu ser perfeito. E quando o homem, Deus é dono do homem. Por que Deus é dono do homem? Quando você pega os elementos químicos do corpo, 19 elementos químicos, ouro, ferro, manganês, todos eles, você vê que o nosso corpo tem todos os elementos químicos que a terra tem. Então por que aquele homem volta ao pó da terra, como diz a Bíblia? Como diz Jó, ele volta ao pó da terra porque ele é feito de terra. Comprova de que Deus foi feito, o homem não surgiu de evolução, o homem não surgiu de uma célula, o homem foi feito, pode ser até de uma célula, mas de Adão e Eva, aí tudo bem. Mas ele então foi feito pó. Para comprovar de que é pó, nós temos elementos químicos no corpo. Por quê? Quando você é jogado na terra, os elementos químicos entram no corpo e deteriora. A menos que tenha um outro elemento químico que penetre, e existe isso, nas narinas, onde há local do corpo, e impede de apodrecer, de deteriorar. Aí, tanto é que eles descobriram que o corpo tem, pode vir, tem formas de estar ainda imune. Então o homem foi criado por Deus, é comprovado cientificamente, e não precisa nem ir para a ciência. Você basta crer na Bíblia de que o homem foi criado por Deus, amém? Então eu queria agora orar, ficasse de pé, por gentileza todos, para encerrar, voltar a palavra para o nosso secretário, o homem de Deus ali, e pedir a Deus, se alguém está aqui que ainda está sentindo-se escravo de algum problema, de uma doença, às vezes está com uma doença e se acha escravo dela, Senhor, não tem cura, Deus quer te fazer mordomo para você controlar a doença. Vai no médico ou busca o Senhor Jesus Cristo para controlar. Eu tenho um problema familiar que não tem jeito, é um primo drogado, é um sobrinho drogado, é um tio drogado. Deus vai dar escapatória, de uma forma ou de outra Deus vai. Continue ajudando a pessoa, orando por ela, amando a pessoa, não os atos dela, porque Deus vai dar escapatória. Eu queria orar então, se alguém estiver nessa situação, não precisa vir aqui, você levante a sua mão e fala, Senhor, vai lá na minha casa, vai no meu parente, vai no meu amigo e trabalha, que Deus vai te fazer um mordomo fiel. Vão ter mais 12 lições para você estudar sobre esse assunto. Eu sei que Deus vai te abençoar. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças estamos nesta manhã por tudo que Tu fizeste em nossas vidas, na Tua igreja, ó Pai. Continue a abençoar a Tua igreja, ó Pai, a diretoria, o pastor presidente, pastor Emanuel, todo o ministério, cada pastor, Senhor Deus, o superintendente de escola dominical, ó Deus, o presbítero Rodrigo, ó Deus, e todos quando trabalham com ele, ó Pai, irmão Guilherme, todos quando trabalham no corpo discente, no corpo docente, nós professores, abençoa cada um de nós, ó Pai, dá-nos nesse dia, um dia abençoado, um dia de bênção, de graça e paz para todos, e que essa santa ceia, Senhor, e esse batismo, as pessoas que vão passar por ela, sejam também os mordomos fiéis na Tua obra, enquanto Tu vieres, porque o dono da obra virá, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo, e Ele quer achar aqui pessoas, ó Deus, santas, perfeitas, não totalmente santas, mas lutando para ser santo, e lutando contra o pecado, para vencer o pecado, vencer essa vida, Deus, e estar contigo. Por isso, ó Pai, trabalhe nossas vidas, nós pedimos e nós agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, amém, amém, amém. Poderia sentar, muito obrigado, desculpe, pastor Emanuel, irmãos, talvez a hora. Seu maravilhoso olhar. Hoje, por incrível que pareça, nunca aconteceu isso aqui. Nunca. Sempre tem candidato às filiagens. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Estarei apresentando agora os 2 jovens que estarão passando pelas águas. À medida que eu chamar, ponha-se de pé para que a igreja possa conhecê-los.
Gabriel Chaves Figueiredo, de frente para a igreja, e André Pereira da Silva, de frente para a igreja. E eu convido a igreja para que se coloque de pé. Posso tocar, pastor? Posso? Dá a palavra. Tá. Vamos orar. Ok, nós vamos orar, tá? E apresentá-los ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, Jesus amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesta manhã, por tudo que o Senhor tem feito pela Tua igreja. Recebe nesta manhã essa nossa adoração e recebe também esses 2 jovens que hoje estarão ratificando a decisão de servi-lo a Ti como fiel e único Salvador. Continue nos concedendo um culto abençoado nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Os 2 virem para cá e eu convido a igreja para abrir as suas Bíblias em Colossenses, em seu capítulo de número 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 em diante. Uma breve reflexão para nós nesta manhã, que diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita no despojo do corpo da carne, mas circuncidados em Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Podeis tomar assento. Todas as vezes, todos os dias da minha vida, sempre que eu tomo a consciência, quando abro os olhos, uma das coisas que vem à minha mente é aquela passagem bíblica que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons, contemplando os maus. E também diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então esse versículo bíblico, ele vem à minha mente, renova minhas forças e me traz alegria, porque eu sei que a partir do momento que eu tomo a consciência dos primeiros minutos do dia, eu tenho a certeza de que o Senhor, como me contemplou durante o sono, me contemplará também diante todo o dia. E esta é uma palavra que não só deve fortalecer a mim, mas deve fortalecer a igreja do Senhor, porque se os olhos deles estão diante de nós, todas as nossas ações, todos os nossos atos, antes de que eles sejam feitos e concretizados, nós devemos entender e crer que o Senhor está nos observando. E através do seu Espírito Santo, que habita em nossos corações, a partir do momento em que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador,
Esse Espírito é aquele que nos conduz, esse Espírito é aquele que nos guia, e através desse Espírito e conhecimento da palavra, esse versículo, ele se cumpre na nossa vida a partir do momento que nós tenhamos cuidado em não dar ouvidos às vãs sutilezas, às filosofias más, os maus ensinamentos que é dado no mundo. E muito mais isso ataca os nossos jovens. A filosofia natural, ela vai dizer que a partir dos 12 anos de idade, o homem, ele já começa a tomar conhecimento. Já tem amadurecido em si o conhecimento do que é certo, do que é errado. A partir dessa idade, ele já tem o conhecimento de que ele já está se formando, o seu caráter já está no processo. Portanto, a partir deste momento, a partir deste ato, esses dois jovens, eles tornam público que a partir de hoje não pertencem mais a ele esta vida, mas ao Cristo Senhor Jesus, que tem contemplado a sua vida desde o seu nascimento. E devemos estar sempre preparados. Uma das orações também que eu faço, igreja, diante do mundo difícil em que nós vivemos, uma das orações também que eu faço é: Senhor, no meu último suspiro de vida, que eu não sei quando virá, mas se o Senhor me conceder um último suspiro de vida, que das minhas bocas, ou que do meu coração, possa vir o clamor a Ti: ó Senhor, lembra-te de mim. Se Ele nos conceder um último suspiro enquanto há vida, clame por Ele, chame por Ele, entregue a sua vida nas mãos dEle, porque Ele nos chamou para a vida, não nos chamou para a morte. E nós devemos carregar isso todo momento da nossa vida, porque essa decisão é uma das mais importantes em que nós podemos ter e tomar. Porque neste momento nós reconhecemos que o nosso amiguinho não é mais importante na minha vida. Neste momento nós reconhecemos que aquela patota do colégio, aquela galera da bagunça, aquela galera que traquina o mal, não é mais importante na minha vida. Neste momento eu entendo, diante da igreja do Senhor, que se eu a partir de hoje, a partir do momento que eu recebo a Cristo como meu Salvador, eu não puder fazer mais parte daquele grupo do colégio que todo mundo admira, que as meninas gostam, que todos dizem, esses são os tais, saiba que nós fazemos parte de um grupo em que vai morar no céu. Esse grupo é aquele que estará diante do Senhor, e Ele convidará para que sentemos a Ele na mesa e ceemos e participemos com Ele das bodas do Cordeiro. Este é o grupo que tem importância agora em nossas vidas. Portanto, jovens, resistam. Os convites virão, as ofertas virão, vocês serão taxados e chamados de quadrados, vocês serão chamados, se já não são chamados, de pessoas que estão indo na contramão da sociedade, mas Cristo Jesus é aquele que nos chamou, nos capacitou, e quando estiver duro, estiver ruim, Senhor, eu não estou aguentando, clame por Ele. Senhor, Tu és aquele que justifica, aquele que os coração está contrito diante de Ti, como está escrito lá em Ezequiel 36, 26, eis que eu tirarei o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne e porei dentro dele o meu espírito. Eis agora a igreja do Senhor, que não tem mais dentro de si um coração de pedra, mas é um coração de carne, onde habita o Espírito Santo do Senhor. E Paulo vai dizer,
Antes ele enviava uma carta de recomendação, oh, mas agora nós somos esta carta viva. Oh, não somos mais escritos com pena de tinta, não, mas somos escritos com o sangue do Cordeiro. Aonde tu chegares, as pessoas haverão de lhe reconhecer. Lá vem um jovem diferente, lá vem um jovem diferente, ele tem um brilho diferente, e tu vai dizer assim: eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. O poder do mal, ele não tem mais autoridade sobre a minha vida. Lembre-se sempre de que este momento ele é único. Ele é único na vida do homem e da mulher de Deus. Lembrem-se sempre deste dia, porque ele vos acompanhará até o dia em que o Senhor resolver nos chamar. E quando ele nos chamar, oh, aleluia! Quando ele nos chamar, certamente muitos ficarão tristes, como nós estamos nos sentindo hoje, mas só o coração daquele que por ele é chamado, eu creio nisso. Quando ele chama, o coração daquele que ouve o nome chamado pelo Senhor se alegra, se regozija, porque a dor está na carne, mas a alegria está na alma daquele que por ele é chamado. Oh, aleluia! Portanto, alegrem-se no Senhor, sempre, 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 alegrem-se no Senhor. Pastor Emanuel, aleluia. A igreja de pés, olha para lá. Estendamos as mãos. Vamos dizer para esses dois meninos, jovem, adolescente, estão começando a vida agora. Qual a idade de vocês? Com 15 anos, eu estava entrando, não nesse, no outro batistério. E meu pai estava me batizando. Então, de parabéns. Amém? Olha para lá. Seja bem-vindo à igreja do Deus vivo. Esta igreja ama vocês. Virem para cá. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta hora. Agora, este momento, que seja registrado, meu Senhor, pelos homens, registrado nos céus, como um momento glorioso na vida destes dois que aqui estão, como também na vida de cada um daqueles que está neste templo, que lembra, que recorda o momento em que renasceu das cinzas para uma vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, vocês podem. 470. Meus irmãos, vamos orar pelo irmão Moreira. Ele não está bem de saúde. Amém? Som.
Gabriel Chaves, você confirma diante de Deus e da igreja a sua decisão de servir a Cristo como seu único e fiel Salvador? Sim. Diante das suas palavras, sendo assim, conforme você disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. André Pereira, você confirma diante de Deus e da igreja a sua decisão de ser fiel a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sendo assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, porque ao contrário do que o mundo diz, ao contrário do que o mundo pensa, a sua igreja cresce a cada dia. Como, Senhor, uma resposta do teu Espírito que ainda habita neste lugar, pois esta é a honra e é a glória do teu nome. Obrigado, meu Senhor da glória, por este momento, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, enquanto o pastor Robuster se prepara para trazer a palavra da ceia. 118.